que hoje faz desse encontro, né, que é a Eucaristia, um grande modo, um grande meio, né, de estar também na comunhão com os irmãos e irmãs que conosco fazem aí uma experiência muito bonita, que é a experiência de ser igreja. Somos, de fato, uma igreja que tem aprendido a ser, independente da circunstância em que nós somos obrigados a ser igreja. Fiquei pensando recentemente, agora que há algumas novas possibilidades para nós de retorno a algumas atividades, nesse período de exceção que vivemos, e fico pensando que no início da igreja primitiva também, os cristãos precisavam encontrar formas de ser igreja, seja nos momentos de perseguição por causa dos inimigos da fé, seja em momentos de escassez por causa das dificuldades, seja nos momentos de crise, onde algumas comunidades, inclusive Paulo escreve uma carta exclusiva, uma não, várias cartas, inclusive para reorganizar comunidades que estavam vivendo problemas de profunda divisão, como por exemplo a carta aos Romanos, onde era quase que impossível reconciliar judeus e pagãos naquela comunidade. E no entanto Paulo percebe a necessidade de construir ali uma consciência comum, não importa ser grego, judeu, pagão, escravo, livre, somos todos em Cristo um só. E hoje, quando nós percebemos essas possibilidades, nos faz pensar na importância daquilo que temos de comum e que pode, de fato, propiciar à igreja a permanência da sua realidade. Uma delas é a palavra de Deus centrada na nossa vida. Outras são as nossas formas de expressão, de oração, de fé. Outros são os modos, né, os meios e os compromissos que assumimos juntos na vida, na comunidade, na sociedade, né, sem contar, né, as experiências comuns que compartilhamos pelas mídias e pelos muitos meios de comunicação. Então, é ser igreja, é continuar sendo igreja, persistir no caminho e ser igreja. Isso é muito bonito, isso talvez tenha resgatado em nós a consciência de que se as igrejas estiveram fechadas, continuamos sendo igreja. Se as igrejas abrindo suas portas com restrições, continuamos sendo igreja. E se voltarmos ao normal, e esperamos que sim, continuaremos sendo igreja no contexto de uma nova realidade, né, na qual também estaremos inseridos. E a partir daí a gente vai buscando alguns elementos que nos ajudam a perceber realidades bonitas que falam da comunhão, e aí graças à experiência de São Mateus, autor do Evangelho, que esse ano a igreja escuta, medita nesses textos. Amanhã, inclusive, né, quem tiver oportunidade pode, né, invocar São Mateus. Amanhã é o dia dele, dia 21 de setembro. E a partir das experiências de Mateus, nós vamos descobrindo algumas realidades belas, como essas que estamos a perceber nos últimos capítulos, né, 19, 20, agora também 18, 19 e 20, onde o Senhor está a insistir a falar de elementos que dão bases para a comunidade cristã, desde a correção fraterna, passando pelo perdão, alcançando aí, hoje em especial, né, uma atitude bonita que vimos através da parábola de Jesus, que é a acolhida. São experiências que de fato revelam para nós a dinâmica da vida cristã. Quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, por exemplo, em que nele foi narrada essa parábola de Jesus, onde Jesus conta que o dono de uma vinha sai às 6 da madrugada e contrata alguns empregados seus e lhes oferece uma moeda de prata. Sai novamente às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Sempre sai, por diversas vezes durante o dia. Sai também às 5, e às 5 horas ele contrata também empregados para trabalhar na vinha. No final do dia, quando o Senhor vai apresentar o acerto daquele dia, começando pelos que começaram por último, dá-lhes uma moeda de prata e logo em seguida dar também a mesma quantia aos que chegaram à madrugada, às 6 da manhã. Que gera, inclusive, uma indignação, né? Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós que suportamos o calor e o cansaço do dia inteiro.
que está por detrás dessa parábola de Jesus? O que Jesus quer ensinar aos discípulos seus e à igreja? Precisamos lembrar que o Senhor está a constituir uma nova comunidade, um novo grupo, uma nova família. E nessa nova comunidade de seguidores de Jesus, Jesus, sobretudo, quer propor a eles uma experiência que tem que superar realidades que já estão para Jesus consideradas superadas. Entre elas, o critério de justiça, de valor, de mérito, de observância da lei, da antiga aliança. Mateus talvez seja um bom exemplo para a gente perceber isso, uma vez que Mateus é um profundo conhecedor da lei, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, e a sua comunidade é formada na maioria por judeus convertidos à fé cristã. E um homem então conhecedor das Sagradas Escrituras é obrigado a ensinar os seus, que o Senhor Jesus ensina que aquele cumprimento antigo da lei está superado. Portanto, a consciência de justiça de seus discípulos tem que superar a consciência de justiça dos antigos mestres da lei e fariseus, sobretudo porque trabalhavam um pouco na lógica do valor, né? Dar a cada um o valor merecido pelos seus méritos, pelos seus trabalhos, pelos seus empenhos. O que aparentemente pode parecer uma percepção de justiça, na comunidade de Jesus, talvez essa concepção de justiça seja um pouco diferente. E aí nós voltamos na parábola. Quando o Senhor começa a contar a parábola e diz que o dono da vinha contrata às 6 horas da manhã e oferece uma moeda de prata significava o sustento para um dia. Uma moeda de prata era o suficiente para alguém sustentar-se durante um dia, ele e sua família. Ele e sua família. Uma moeda de prata era o suficiente. Como o Senhor contrata várias pessoas ao longo do dia, inclusive alguns dizendo, nós não tivemos quem nos contratasse, os últimos, né? E o Senhor os contrata, no final o Senhor vai conceder a eles o mesmo que concedeu aos que começaram no início do dia. Por quê? Porque o Senhor quer estabelecer o quê? A consciência de justiça. É justo alguns terem o que comer, o que oferecer aos seus filhos e filhas, oferecer a sua casa e sua esposa, e outros ser negado essa mesma possibilidade? É justo alguém receber o equivalente necessário para a sua sobrevivência e outros receber o equivalente a apenas as minúsculas e poucas horas trabalhadas, insuficientemente, inclusive para ele, que dirá de sua casa? Portanto, o critério de Jesus aqui não é se parece justo conceder uma diária completa a uns e parece injusto conceder esse mesmo valor a outros que começaram mais tarde. Se julgamos correto essa atitude do ponto de vista, né, do que cada um mereceu, o Senhor quer dizer que a nossa consciência de justiça tem que ir além disso. A nossa consciência de justiça tem que passar desses limites humanos. E aí a gente vai lembrar que o próprio Senhor dizia, através do profeta Isaías, na primeira leitura: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Deve ir além. A percepção, segundo Jesus, na comunidade dos seus seguidores, do que é verdadeiramente fazer justiça. Por isso que ele conta essa parábola. Por isso que ele incita o coração dos discípulos seus através desse texto que Mateus nos deixou. Por isso que Mateus insiste em colocar essa parábola de Jesus, esse ensinamento de Jesus para a sua comunidade, onde alguns de fato se julgavam merecedores da salvação, merecedores da graça, merecedores da experiência bela da fé com Jesus. Alguns talvez que mal conheceram Jesus, mal introduziram-se na comunidade, mas esses vão ter o mesmo que nós? O Senhor diz sim. Porque isso é que é estabelecer justiça. A justiça não é meramente mérito. Não do ponto de vista cristão. A justiça do ponto de vista cristão é fazer com que todos tenham o mínimo necessário e o que é por direito garantido.
Se nós conseguimos fazer isso, as diferenças entre quem começou mais cedo e mais tarde, se o que ele recebeu primeiro ou recebeu por último, é de fato equivalente ao que fez, ao que falou, isso pouco interessa. Interessa se não houver entre nós injustiça. Jesus então fala disso porque é a atitude de Deus. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. E Jesus trabalha nessa perspectiva igual Deus havia falado ao profeta Isaías, principalmente porque o profeta Isaías fala para uma comunidade, na primeira leitura, que estavam distantes de Deus, afastados de Deus e isolados no exílio. E esses mesmos que estavam nessa situação, o profeta que é chamado aqui nos capítulos 55 do Evangelho do profeta Isaías, chamado texto da consolação. Deus, por meio do profeta, consolando o seu povo, dizendo: vocês erraram, estão isolados por causa dos vossos pecados, mas buscai o Senhor. Olha o que diz o texto: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto abandone suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Ou seja, porque os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos? Porque na nossa compreensão e lógica, diríamos assim: erramos, pecamos, afastamos de Deus, invocá-lo agora, procurá-lo agora, mudar de modo de pensar agora. A resposta do Senhor é: os meus pensamentos não são como os vossos. O meu caminho não é o vosso. Os meus pensamentos estão muito acima dos seus, quanto o céu está acima da terra. E exatamente essa compreensão de Deus que movimenta, entusiasma o coração do cristão a partir da perspectiva que ouvimos com Jesus, quando a justificativa de Jesus, talvez, para a parábola, é exatamente essa. Quando aqueles que estão insatisfeitos diz: igualasse-nos a eles que começaram há poucas horas. Talvez a resposta de Jesus fosse a palavra do profeta: estão meus pensamentos muito acima dos vossos pensamentos. E para a gente compreender essa realidade de Deus, para compreendermos essa dinâmica de Deus, a gente tem que ter o olhar de Deus, o pensamento de Deus, a visão de Deus, para a gente compreender Deus. Ninguém compreende Deus colocando dúvidas. Nós estudamos 4 anos de teologia na formação acadêmica dos sacerdotes, não é para a gente ficar questionando questões teológicas, se estão certas, se estão erradas, como inclusive tem movimentos às vezes em alguns espaços da comunidade eclesial que ficam questionando atitudes da igreja, questionando realidades da comunidade, questionando atitudes dos seus pastores. Nós precisamos olhar na perspectiva de Jesus e de Deus e compreender se ali está ou não de acordo com os seus pensamentos, com os seus caminhos, com sua proposta. É isso que se espera de nós, isso que devemos procurar ser. E não ter medo, receio. Misericórdia e piedade ao Senhor, cantava limos o salmo. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com alguns? Não. O Senhor é muito bom para com todos. E sua ternura abraça toda criatura. Que essa experiência com Jesus, que motivou São Paulo, e nessa segunda leitura Paulo deixa claro isso, possa motivar a gente também. Porque para Paulo, ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver para Paulo era pregar o Evangelho. Morrer para Paulo era glorificar o seu corpo, seja na vida pela pregação, ou seja pela morte, como testemunho da fé em Jesus. Deve ser também a nossa experiência como discípulos de Jesus e seguidores seus. Que nossas atitudes possam de fato estabelecer justiças, como aprendemos com Jesus, fazer justiça a partir do olhar do irmão que é Cristo.
ou se preferimos do olhar do Pai e seus pensamentos, né? Hoje eu dava um exemplo que eu achei muito bonito. Famílias grandes, conheço algumas, 7 filhos, a minha casa também é 7. E interessante, tem famílias numerosas, e aqui na nossa comunidade nós conhecemos algumas, né? Temos famílias numerosas que ninguém recebe menos do que outros. Se são 3, se são 5, se são 7, tenta se oferecer o mesmo. Às vezes são as famílias de condições simples, sim, mas ali a gente dificilmente vê diferença entre eles. O que um come, todos comem. Dificilmente um pai diz assim: você vai comer menos porque você cumpre menos com as obrigações. Você vai comer menos porque você está sempre atrasado. Você vai comer menos porque você fez muito pouco por merecer. Muito pelo contrário, muitas vezes é igual. Para quem faz bem e para quem deixa a desejar. Isso é uma atitude muito próxima da atitude de Deus, que alguém poderia questionar: é justo para um pai de família, para uma mãe de família? É, porque isso é fazer justiça, dar a cada um o necessário para sua vida, e não deixar nem que ninguém fique à míngua. Por isso que eu termino dizendo a mesma fala de São Paulo, que disse aos irmãos seus de Filipenses: só uma coisa importa, irmãos, viver à altura do Evangelho de Cristo, viver à altura de seus ensinamentos e mandamentos, viver à altura desses dons tão bonitos.